Eu não acredito que você ainda não sabe polaridade. Fica comigo que você vai ver que química é fácil. Fala, meninos e meninas, tudo bem com vocês? O nosso assunto de hoje, ele é mega importante. Não é somente pelo fato dele estar sempre presente nos vestibulares, mas porque ele faz parte do nosso dia a dia. Prof, que assunto é? Ó, polaridade. Pense no negócio que o Enem gosta e muitos vestibulares sempre está presente. Tá vendo? Sempre está presente esse negócio. Ó, vamos lá. O que é que polaridade tem a ver com o nosso dia a dia, já que eu falei, né? Ó, por que que sal dissolve na água e o óleo não? É ele que vai explicar. Por que que tem substância que tem um ponto de ebulição maior do que a outra? É ele que vai explicar. Por que que tem substâncias que são viscosas, escorre com dificuldade, tem uma viscosidade maior do que a outra? É a polaridade que vai explicar para a gente. Então, de um modo geral, polaridade indica as propriedades físicas das substâncias. Tem tudo a ver com propriedades físicas, tá certo? Tudo isso que eu falei para vocês são propriedades físicas. Mas não esqueça que aquela história da mistura homogênea, mistura heterogênea, vai sair daqui. O que vai determinar se um material vai se dissolver em outro é a polaridade daquela substância, tá bom? Então, veja só, a gente tem uma frase na química que é um clássico, tá certo? Que é essa da frase daqui, ó. Semelhante dissolve semelhante, tá certo? Então, veja só, vamos pensar assim. Óleo e água não não se dissolvem, né? A água não dissolve o óleo, certo? Aí você pensa assim, é porque o óleo não é semelhante à água. Sal se dissolve na água, é porque o sal é semelhante à água. Então, quem é semelhante dissolve quem é semelhante. Tá certo? É com essa habilidade aqui da polaridade que a gente vai entender essa história. Tá bom? Mas veja só. Se uma substância apresenta um polo, ela é polar. Se uma substância não apresenta um polo, ela é apolar. Então, se ela não apresenta polo, ela é apolar. E se ela tem polo, ela é polar. Tá certo? Mas o que é um polo? Tem várias palavrinhas que tem esse negócio de polo. Polo industrial, polo têxtil, polo norte, polo sul. Por exemplo, o polo industrial. O que é que você tem no polo industrial? Você tem várias indústrias em um único local. Pronto. É essa a ideia que eu quero que você entenda aqui. Primeiro, o que é polo, tá certo? Porque a gente vai falar muito sobre essa história do polo e do polar. Não tem polo apolar. Então, quando a substância tem um polo, ela tem um acúmulo, uma concentração de alguma coisa. E o que é esse alguma coisa? Cargas elétricas, elétrons, tá certo? Então tem um lugar da molécula que tem cargas elétricas, tem um acúmulo de cargas elétricas. Quando não tem esse acúmulo de cargas elétricas, aí não tem polo, aí você chama de apolar. Se tem polo, polar. Não tem polo, apolar. O não já está dizendo, né? Ó, não é polar, né? O não é negação. Pronto. Dito isso para você, agora você tem que entender quando é que ela é polar, quando é que ela não é polar. Não é assim? Para você entender melhor a propriedade da solubilidade e as outras propriedades que eu vou estar falando para você. Ó, veja só. Existem várias formas de você fazer isso aqui. Existem algumas formas, tá certo? Nesse vídeo aqui, eu gosto de mostrar a forma mais simples possível para você aprender e aplicar em qualquer lugar. Não é para você aplicar só naquela molécula, não. É em qualquer molécula. Veja só. Primeira dica. Sempre que a molécula apresenta ligação de hidrogênio, a molécula é polar. Ó, ligação de hidrogênio também pode ser chamada, sabe de quê? De ponte de hidrogênio. Quando eu estudava, se chamava ponte de hidrogênio. Tá certo? Então, a gente tirava essa palavrinha aqui, ligação, e a gente colocava a palavra ponte. Ponte de hidrogênio. Pontes de hidrogênio. Pode ser no plural ou no singular. Enfim,
Agora, não confunda ponto de hidrogênio com ligação de hidrogênio. Ponto de hidrogênio com ligação com o hidrogênio. É diferente. Tá certo? E o que é ponto de hidrogênio ou ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio faz ligação com o flúor, o oxigênio ou o nitrogênio. Tá certo? Então, quando o H está ligado com o F, o O ou o N, que eu costumo dizer assim, ó. Eu costumo falar assim para os meninos, ó. H-FON. H-FON. Tá vendo aí? Então, toda vez que o H está ligado com o F, o O ou o N, a molécula ela vai ser polar. Por quê, professor? Por quê? Vamos lá para a tabela. Por trás da polaridade, tem uma propriedade chamada eletronegatividade. Tá certo? E a eletronegatividade é quem está mais para cima, certo? E mais para a direita. Só que tem um detalhe. Não vai entrar os gases nobres. Mas por quê? Porque eletronegatividade é uma propriedade onde você analisa a ligação entre os átomos. E na maioria das substâncias, gás nobre não precisa fazer ligação. Mas existem substâncias que têm gases nobres, tá certo? Então, quem tiver mais para cima e mais para direita é o mais eletronegativo. Beleza, né? Pronto. Aí repare a história do H-FON. Deixa eu colocar eles aqui, ó. H-FON. Ó, o H com o F, o H com o O e o H com o N. Ei, você está percebendo que são os caras mais eletronegativos que a gente tem na tabela periódica? É quem está mais para cima e mais para a direita. São os mais fortões. O mais fortão de todos é o flúor. Tá certo? Então, é por isso que quando você faz a ligação de hidrogênio, você está formando uma região que tem um acúmulo de cargas elétricas muito forte. Aí por isso que a gente diz que a molécula é polar toda vez que tem a ligação de hidrogênio, o H-FON, tá bom? Então a primeira dica é essa. Tá, mas se eu pegar uma substância que não tem, como é que eu faço? Aí você vai fazer isso aqui. Você vai montar a fórmula estrutural plana, tá certo? Vai fazer a montagem da fórmula estrutural plana e você vai olhar o número de nuvens eletrônicas. Você vai olhar quantas nuvens eletrônicas tem, tá certo? Vai olhar quantos ligantes iguais tem. Como assim, prof? Eu falo já para você. Ó, se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de ligantes iguais, a substância vai ser apolar. Mas se o número de nuvens eletrônicas for diferente do número de ligantes iguais, ela vai ser polar. Pronto. Não vou perguntar para você se você entendeu, porque eu não fiz nenhum exemplo, né? Vamos lá devagarzinho. Veja só, vamos fazer aqui alguns exemplos para você ver que esse negócio é bobo, é fácil. Vamos lá. Determine a polaridade, certo? Ou seja, você vai dizer se é polar ou se é apolar das substâncias. E em seguida verifique quais são solúveis em água. Pronto, é para isso que serve a polaridade. Para você dizer se é polar ou apolar e para verificar quem é mais solúvel, quem é menos solúvel, quem tem ponto de fusão maior, menor, ebulição, essas coisas, propriedades físicas. Tá bom? Vamos lá, vamos devagarzinho. Veja só, a primeira substância aqui, NaCl, é uma substância iônica. Como assim, prof? Gente, substância iônica é a substância formada por um metal e um ametal. Aí como é que você sabe disso? Você vai lá na tabela periódica e dá uma olhadinha, né? Ó, na tabela periódica, onde é que está o Na? O Na está aqui, ó. Tá vendo? O Na é um metal. E o Cl está aqui, ó. Metal com metal. Mas como assim, prof? Ó, quando a tabela ela for assim, preto e branco, tem um macete. Isso é um macete, tá certo? É um esquema que a gente faz. Você faz assim, ó. Você pega aqui, peraí. Do grupo 13. Você faz isso, ó. Aqui é o grupo 13, tá vendo? A coluna de número 13. Do grupo 13 para a esquerda, eles são
os elementos são metais, são classificados como metais. Metais. Tem exceção? Tem sim. A exceção é o hidrogênio. O hidrogênio é uma exceção. O hidrogênio é um ametal. Tá certo? Pronto. E quem são os ametais? Aí você pega do grupo 14, pega daqui, ó, para cá. Certo? Esses aqui são os ametais. Tem exceções? Tem também. Tem alguns elementos aqui embaixo que são metais, mas não esquente com eles. Ó, não esquece que esse pessoal aqui de baixo, ó, esses elementos aqui de baixo, eles estão aqui. Então, também são metais. Tá certo? Então, no NaCl, eu tenho um metal e tenho um ametal. Pronto. Metal com ametal. Metal com ametal, isso aqui é uma substância iônica, tá certo? Isso aqui é uma substância iônica. Não vai inventar de fazer tracinho não, ligação covalente, que é ligação iônica aqui, tá certo? Ligação iônica. Aí toda vez que você tem uma substância iônica, você não pega, deixa eu botar lá de novo, você não vai pegar alguém que está na sua, um elemento que está na sua esquerda com um elemento que está na sua direita. Então você vai pegar dois elementos ou mais de dois elementos que tem uma diferença de eletronegatividade muito grande. Então toda substância iônica vai ser o quê? Vai ser polar. Toda substância iônica é polar. Então, substância iônica. Então vamos anotar isso, tá? Para a gente não esquecer. Ó, vamos colocar assim. Toda substância iônica é polar. Por quê? Porque tem uma diferença de eletronegatividade bem grande. Tudo bem? Pronto, fechou. Então fica esperto, tá? Substância iônica, todas são polares. Beleza. Vamos lá. E o NH3? Aí, ó, NH3, eu tenho ametal. Deixa eu colocar de outra cor. Ametal. O hidrogênio ametal. Pronto, isso aqui é uma molécula. Aí você vai fazer a fórmula estrutural plana, tá certo? Para depois analisar a estrutura da molécula, tá certo? E como é que faz a fórmula estrutural plana? Vamos lá devagarzinho. Você vai pegar a sua tabela periódica de novo. Vamos lá. Ó, NH3, né? Vamos procurar aqui o N e o H. Mas primeiro vamos saber quem que fica no meio. Vamos começar logo a estruturazinha. Ó, o átomo central vai ser o átomo que estiver em menor quantidade aqui, na fórmula molecular. Por quê? Porque quem está em menor quantidade faz mais ligações. Ah, prof, e se tiver dois na mesma quantidade? Aí você analisa quem faz mais ligações. Espera aí, calma. Vamos lá. O N está em menor quantidade aqui na fórmula molecular. Então a gente vai botar o N no meio. Pronto, coloquei o nitrogênio no meio. E os hidrogênios eu coloco ao redor. Pronto. Coloquei ao redor. Beleza. Agora a gente vai fazer a ligação química, a ligação covalente, tá? Ó, o H tá aqui. O H faz quantas ligações? O H só faz uma ligação covalente, porque ele fica com a estabilidade do hélio. O hélio é um gás nobre, mas só tem dois elétrons, então ele só vai fazer uma ligaçãozinha, porque ele só precisa de um elétron, ele já tem um, e está no grupo 1, só tem um. E o nitrogênio? Tá aqui, ó. Ele tem que fazer quantas ligações covalentes? Ó, você faz assim, ó. 1, 2, 3. Você conta o número de colunas que precisa para chegar nos gases nobres. Então, 3 ligações covalentes. Pronto. O H tem que fazer uma, o N tem que fazer 3. Então, vamos botar um tracinho aqui, ó. O H fica estável, o N não. O N tem que fazer 3. O H faz uma ligação, fica estável. O N está com 2, não está bom. Faz de novo.
o H está estável e o N está estável com 3 ligações covalentes. Pronto. Feito isso, aí você vai fazer o seguinte. A primeira coisa que você vai procurar na substância é o H-FON. Ó, você vai procurar isso aqui. H-FON. Montou a forma estrutural plana, procura isso aqui. Tá certo? Procura por isso aqui. Vamos lá. No NH3 tem H-FON? Tem. Aqui, ó. O H ligado com N. Tá vendo? Tem logo 3 vezes, ó. Tem outro aqui e tem outro aqui. Pronto. Toda vez que tem H-FON na molécula, pode apostar que ela vai ser polar. Sempre. Pronto. Então aqui é uma molécula polar. Também é uma molécula polar. Certo? Polar. Pronto. Agora vamos fazer o CH4. Átomo central, que está em menor quantidade. Carbono. Carbono sempre é o átomo central, tá? Porque ele faz mais ligações. Vamos lá. Carbono no meio, tenho 4 hidrogênios. O H eu já sei que faz uma ligação. E o carbono faz quantas ligações? Vamos lá. Carbono está aqui, ó. Vamos lá, fazer de novo. Carbono está aqui. Quantas ligações ele faz? 1, 2, 3, 4 ligações. Pronto. Vai ficar assim, ó. H está estável, carbono não. H estável, carbono não. H estável, carbono não. Agora está todo mundo estável. Hidrogênio e carbono. Pronto. Feito isso, qual é a pergunta que você vai fazer? Tem ligação de hidrogênio? Não. Porque ligação de hidrogênio é quando tem H com F, H com O, H com N. Não tem. Pronto. Aí agora você vai fazer esse negócio aqui. Você vai contar o número de nuvens eletrônicas. Tá certo? Vamos lá. Vou colocar aqui para você que ainda não sabe ou esqueceu. O que é nuvem eletrônica? Nuvem eletrônica é a ligação simples, é a ligação dupla, é a ligação tripla, é a ligação dativa e também é um par de elétron que não fez ligação. Um parzinho de elétron que não fez ligação. Tá certo? Tudo isso a gente chama de nuvem eletrônica. Aí, veja só. Quando você chegar aqui, você vai fazer outra coisa. Você vai fazer assim. No átomo central, tem sobra de elétrons? Porque se sobrar um par, é uma nuvem eletrônica também. Aí, ó, lá na tabela periódica, o carbono está no grupo 14. Aqui, ó, grupo 14. Quantos elétrons ele tem na última camada? Tem 4. É só você tirar esse número 1 da frente aqui, ó. Fica 4, tá vendo? Pronto. Então, o carbono tem 4 elétrons. Um tá aqui. Um tá aqui. 2, 3, 4. Os 4 elétrons que o carbono tem estão na ligação covalente. Não sobra par de elétron. Então, eu tenho quantas nuvens? Vamos lá. Uma nuvem. 2, 3, 4. Pronto. Eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Eu tenho quantos ligantes iguais? Como assim ligantes iguais? Ligante é quem está ligado no átomo central. Certo? Então, os hidrogênios são os ligantes. Tem quantos iguais? Tem 4. Então, eu tenho 4 nuvens. Vou colocar aqui, ó. 4 nuvens e tenho 4 átomos iguais. Aí, quando o número de cargas, o número de nuvens eletrônicas foi igual ao número de ligantes iguais, a molécula é apolar. Simples assim. Não é fácil. Apolar. Agora, você não pode esquecer. Eu estou fazendo devagarzinho para você entender como é o passo a passo. Você não pode esquecer aqui de olhar se sobra elétron no átomo central, senão você vai errar. Vamos lá. Próximo. CH2O. Vamos lá. Quem é o átomo central? C. Mas, prof, tem o O. Se você for olhar na tabela periódica, quem faz mais ligações? É o carbono. Ó. 1, 2, 3, 4. O O faz quantas ligações? 2 ligações covalentes, tá vendo? Então, bota o C no meio.
bota um H aqui, bota o outro H aqui e bota o O aqui. Não tem problema se botar o H embaixo, não tem problema. Vamos lá, o H faz uma ligação, o C faz 4 ligações e o O faz 2 ligações. Aí, ó, H estável, C não. H estável, C não. O O não está estável, C também não. Agora o O está estável com 2 ligações e o carbono tem 4 ligações. Pronto. Feito isso, você vai fazer aquela perguntinha. Tem ligação de hidrogênio? Ó, uma vez eu postei por aqui no shorts, no shorts aqui, e o menino falou exatamente isso aqui, ó. CH4. Ele botou bem assim: CH4 tem ligação de hidrogênio e é apolar. Aí eu ri. Porque tem uma diferença entre ligação de hidrogênio e ligação com o hidrogênio. Ligação de hidrogênio é o HFON. E ligação com hidrogênio é isso aqui. É a ligação com o átomo de hidrogênio. Então aqui você tem ligação com o átomo de hidrogênio. Não tem ligação de hidrogênio. Entendeu a diferença? Pronto. Aí aqui, ó, não tem ligação de hidrogênio. Beleza. O que é que eu vou fazer? Sobra elétron no átomo central. Ó, no grupo do carbono, na tabela periódica, onde está o carbono, nunca vai sobrar elétron naqueles elementos. Nunca sobra elétron. É por esse motivo que no Enem, já que não tem tabela periódica, né? Pelo menos no dia que eu estou gravando hoje, eles não disponibilizam a tabela periódica. É por esse motivo que fica mais fácil no Enem, porque não tem a tabela periódica, a não ser que ele queira complicar a nossa vida e coloque assim, um cara... porque se ele colocar um elemento diferente, se ser o carbono, ele vai ter que disponibilizar número atômico, você vai ter que fazer a distribuição eletrônica para descobrir quantas ligações cada elemento faz. Isso dá um trabalhinho, mas é possível isso acontecer. Mas até hoje não aconteceu e é por isso que é mais fácil, tá? Porque o carbono não sobra elétron. Então as nuvens já estão aqui. É só você bater o olho e fazer, ó. Uma nuvem, duas, 3. A ligação dupla conta como uma nuvem só. Então, eu tenho 3 nuvens. Repare, 3 nuvens. Eu tenho quantos ligantes? Tenho 3 ligantes. Mas quantos são iguais? Eu só tenho 2 iguais. Ó, o hidrogênio com o outro hidrogênio. Eu tenho 2 iguais. 2 átomos iguais. 2 ligantes iguais. Pronto. Chamado de átomos, tá? Pronto. Como aqui é diferente, aí a molécula vai ser polar. Não é fácil? Muito bobo isso. Não é? Eu acho super bobo. CO2. Vamos lá. C é o átomo central, tem a menor quantidade. Bota o C no meio. Pronto. Vamos colocar o C no meio. C no meio. Tenho 2 oxigênios. Um O, outro O. A gente já viu aqui, ó. O carbono faz 4 ligações. E o C e o O faz 2 ligações. Então, ó, vou dar um tracinho aqui. O não está estável, carbono não. Mais uma. O está estável, carbono não. Ó, perceba que onde eu comecei, eu continuo onde eu comecei. Eu não vou para o outro, tá vendo? Agora eu vou aqui para esse outro lado de cá. Ó. O O não está estável, carbono não. O carbono só está com 3 tracinhos, 3 ligações. E agora, ó, O estável, carbono estável. Pronto. Sobra elétron no átomo central? Não. Tem ligação de hidrogênio? Não. Então, vamos contar as nuvens. Eu tenho uma nuvem, 2 nuvens. Tá vendo? 2 nuvens. Eu tenho quantos átomos iguais? Eu tenho 2, né? Ligantes iguais, na verdade. Tenho 2 ligantes iguais, 2 átomos iguais. Pronto. Como aqui foi igual, ó, molécula apolar. Que negócio fácil. É ou não é? Molécula apolar. E esse aqui, como é que faz? Toda vez que a fórmula começar com H e terminar com O, tem um jeito para você montar. Como é esse jeito? Coloque o átomo central no meio. Quem vai ser o átomo central? Quem tiver entre o H e o O. Vai ficar no meio. Certo? Ao redor do átomo central, você vai colocar os oxigênios. E ao redor dos oxigênios, os hidrogênios. Tem que fazer nessa ordem, porque senão alguém vai ficar estável e o outro não. Vamos lá. Ó, quando a fórmula começar com H e terminar com O, tem um jeito de montar. Quem estiver aqui no meio vai ser o átomo central. Então, C no meio,
certo? Aí eu vou colocar agora os oxigênios. Nós temos 3. Pronto. E eu tenho 2 hidrogênios. Aí o hidrogênio você escolhe onde é que você vai botar, mas tem que colocar ao lado do O. Vou botar um aqui, vou colocar o outro aqui. Pronto. Tem outra coisa. Tem que começar pelo hidrogênio até chegar no átomo central a ligação. O hidrogênio faz uma ligação, o O faz 2, o carbono faz 4. Então, bota aqui, ó, hidrogênio estável, oxigênio não. Vai puxando. Oxigênio estável, 2 ligações. Carbono só tem uma, não tá bom. Vem para aqui para baixo, ó. Hidrogênio estável, ó não. Oxigênio estável, carbono não. Aí faz normal de novo, ó. Oxigênio não está estável, carbono também não. Mais uma. Oxigênio estável, carbono estável. Pronto. Eu não preciso dizer mais nada, porque a primeira pergunta que a gente faz é: tem ligação de hidrogênio? Tem. Então, se tem ligação de hidrogênio, a substância é polar. Tranquilo, não é? Agora, tem outra perguntinha aqui. Achamos a polaridade. A outra perguntinha é para a gente dizer se é solúvel em água ou não. Então, a gente vai fazer a mesma coisa com a molécula da água. Vamos lá fazer? Ó, a água, H2O, né? H2O. Átomo central é o O, certo? Oxigênio. Tem um hidrogênio, outro hidrogênio. Pronto. O hidrogênio faz uma ligação e o O 2 ligações. Então tá na cara que vai ficar desse jeito aqui, né? Só a ligação, tá? Sem considerar a geometria, viu? Bom, fiz a ligação, beleza. Eu tô vendo aqui que eu tenho 2 ligações de hidrogênio. Então a água é o quê? A água ela é polar. Aí lembra daquela frase? Quem é semelhante dissolve quem é semelhante. Tá vendo? Então, vamos lá olhar. Quem for igual à água, quem for polar, dissolve a substância. Quem não for polar, não vai ser dissolúvel em água. Não vai ser dissolvido pela água. Certo? Então, vamos lá colocar isso agora. Ó, vamos lá. Ó, NaCl deu polar. É solúvel em água? É. Então, é solúvel em água. É solúvel em água. Porque a água é polar e ele também é polar. NH3 é solúvel em água? NH3 é amônia. É solúvel em água? É solúvel em água. É solúvel em água. CH4, metano, é solúvel em água? Não é solúvel em água, porque deu apolar. Não é solúvel em água. Tá vendo aí? CH2O, deu polar. É solúvel em água. Muito fácil. Química é muito fácil. Muito fácil. E CO2? Apolar. Não é solúvel em água. Não é solúvel em água. E esse ácido aqui? Isso aqui é um ácido carbônico. É solúvel em água? É solúvel em água. Porque deu polar. Solúvel em água. E aí? Viu que é fácil? Mas se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e de responder. Assim que eu ver, que eu perceber que eu tenho um tempinho para te responder, eu vou te responder. Tá certo? Na descrição desse vídeo você vai encontrar as minhas redes sociais. Vou deixar um aqui passando, que é o Instagram, para você seguir a gente por lá também. Porque lá eu deixo dicas todos os dias, tá? Para você não esquecendo dos detalhes, de uma dica aqui, outra ali, tá certo? Para você ficar mais familiarizado com essa ciência incrível. Eu vou ficando por aqui. Manda esse vídeo para os teus amigos, deixa o like, isso ajuda bastante o canal. E se você ainda não está somando aqui com a gente, se inscreve também. Eu fico por aqui. Obrigado pela atenção dispensada.